Bom dia a todos, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 4 do nosso curso de matemática, de um total de 18 aulas previstas. Hoje vamos trabalhar o conteúdo ligado à introdução do conceito de função, né? Em tese, a gente já trabalhou conjuntos numéricos, e a última aula falamos muito de intervalos. Eu vou precisar muito de intervalos na parte que vem em sequência, tá? E a aula de hoje, a previsão é, então, falar dessa introdução à função. Lembrando que hoje é a data limite para a entrega da P1. Então, espero que vocês entreguem essa prova até às 20 horas de hoje. Qualquer aluno com algum problema específico, alguma dificuldade, deve entrar em contato no privado comigo, que será negociado uma possível ou não flexibilização, tá certo? Mas a data limite, então, para todos vocês, a princípio, é hoje às 20 horas. Já entregaram a prova umas 8 pessoas, pelo menos. Então, estamos com um índice de entrega bom. Hoje, até o meio-dia, eu vou postar aqui no Teams a P2. A P2 vai tratar sobre esse conceito de introdução à função. O que é função, né? O que é função? Como se representa a função? Como se faz o gráfico de uma função? Tá? Então, essa seria o tema da nossa prova P2, que eu vou colocar, então, hoje. Colocando a prova hoje, dia 15 de dezembro, vocês têm até a próxima terça-feira, ou seja, dia 22, para entregar essa P2. Mas 22 também é a data limite para vocês entregarem o relatório referente ao primeiro bimestre, e o CAM referente ao primeiro bimestre. São 2 daqueles 5 assuntos que estão listados lá no nosso planejamento. Planejamento esse que está colocado nos arquivos do Teams. Então, essa é a ideia, né? Então, hoje colocamos a P2 e a entrega da P2 para a próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, eu vou postar a P3. E sempre vamos ficar toda semana, na terça-feira, postando uma prova, tá? Então, toda terça-feira vai ser postada uma nova prova, um total de 8 provas até o final do ano. Cada 2 provas corresponde a um bimestre. Então, assim que eu corrigir a P1 e a P2, eu vou colocar a nota do primeiro bimestre de vocês. Lembrando que são 4 bimestres, os 2 primeiros bimestres têm peso 2, que corresponde ao primeiro semestre, e os 2 últimos bimestres têm peso 3 e correspondem ao segundo semestre. Pronto, então isso é uma informação. Outra informação, a P2, para quem não entregou ainda hoje, a P2 não, desculpa, a P1. A P1 quem não entregou ainda hoje, né? Volto a falar, até as 20 horas de hoje. Espero que na prova tenha os enunciados das questões, porque lembrem que o enunciado varia de pessoa para pessoa. Então, no lugar daquele Nzinho que está no enunciado, você tem que botar o seu número da chamada. Então, o seu enunciado é diferente do enunciado do colega. Eu preciso, sim, do enunciado. Se você vai botar as questões todas juntas e fazer as respostas separadas, ou você vai colocar para cada questão a resposta junta, é uma escolha sua, tá? Mas eu preciso ver que você qual é o número que você colocou lá. Senão, se eu não vi esse número daí, eu vou ter que ir acessar qual é o número de chamada de vocês. Isso me faz levar um tempo maior e vocês não queiram estar no meu lugar quando vocês tiverem que corrigir, né, 38 provas. Né? Se para cada uma você perder tempo com detalhes, você leva um tempo muito grande para corrigir essas provas. Então, uma forma de tentar agilizar o processo, que cada pessoa coloque o seu enunciado com o qual trabalhou naquela questão. Eu não tenho obrigação de saber que fulano é número 13 ou 14.
Eu tenho como acessar isso, mas leva um tempo, então eu prefiro que você coloque sim no enunciado. E a prova tem que estar legível. Outra coisa, na hora de tirar foto, né, e colocar o arquivo, não coloque ele na horizontal, não. Coloque ele na vertical, como se lê. Por quê? Porque eu corrijo normalmente com o meu notebook. Então, se você posta na horizontal, aí eu vou ter que fazer a rotação do arquivo, isso vai levar um tempo, isso eu vou ter que fazer arquivo por arquivo, isso leva tempo e na correção fica mais chata, né? Então, peço que já coloquem a questão na posição que você lê normalmente, tá? Não coloquem na horizontal, é um pedido que eu faço a vocês, e se você colocar na horizontal, eu vou pedir de volta aí, coloque na vertical, tá? Estou avisando para que não precise refazer isso depois. Bem, dado meus avisos, estamos nesse momento com 3, 6, 9, 27 pessoas. Eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma pergunta a fazer, se vocês querem falar, se vocês querem fazer algum tipo de registro, o espaço está aberto nesse momento. Eu estou vendo aqui Samuel escreveu no chat, professor, e se meu enunciado estiver imprimido? Bem, imprimido, eu não sei o que você está querendo dizer com imprimido. Você imprimiu e botou no cabeçalho e fez a manuscrito a resposta, é isso? Bem, se você fez isso, eu não vejo problema se tiver feito. Agora, no lugar do N, no enunciado, Samuel, coloque o seu número da chamada. Eu preciso saber qual é o seu número da chamada. Se tiver N lá, eu vou reclamar com você, porque eu quero saber qual foi o número de chamada que você trabalhou, para eu saber se os cálculos que você fez estão coerentes com aquele número que está no enunciado. Então, essa coerência é fundamental, sim. Então, preste atenção em colocar sempre o enunciado. Mas se imprimiu a prova, né, e botou o espaço lá, botou só o cabeçalho e botou o espaço para resolver, sem problema, né? Beleza? Não sei se eu respondi a você, Samuel. Respondi? Beleza, Samuel. Valeu. Quem mais gostaria de falar, pessoal? Deixa eu falar outra coisa também. Por iniciativa da senhorita Laiane, né? Eu combinei com ela, né? Mas obviamente estendo a todos da turma que quiserem participar. Nós vamos ficar fazendo aulas com o título de CAs, não é isso? Vamos ficar fazendo CAs para ajudar na resolução das questões, tá? E a princípio a gente combinou as segundas e as quintas-feiras e combinamos o horário das 3 horas. Ou seja, depois de amanhã, quinta-feira, às 3 horas, eu abrirei uma reunião no Teams e vocês podem participar para tirar dúvidas da P2. Então, quinta-feira, a próxima aula de quinta, né? E a próxima segunda serão aulas para tirar dúvidas da P2, tá certo? Pedro Henrique perguntou agora, se a P2 relatório Canto é o dia 22. Exatamente, Pedro, foi o que eu falei antes, exatamente isso, tá? Vitor perguntou se para confirmar, é para entregar até que dia? Tá, foi a pergunta que Pedro respondeu. Então, Vitor já está sabendo, né? Dia 22, e eu falei hoje já nessa aula de hoje. Então, vocês estão informados, né? Teremos CAs de forma regular nas segundas e quintas. Pode eventualmente ser que a gente tenha algum problema e não realize algum deles. Mas, a princípio, a ideia é manter esses horários fixos, tá certo? Nas segundas e quintas, às 3 da tarde. Todos estão convidados, agora vale registrar que isso foi iniciativa de Laiane. Então, ela está de parabéns pela iniciativa de correr atrás, né? E uma vez encontrando dificuldade, ela está se comunicando para tentar superar essas dificuldades. Então, estamos assim acertados, ok? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Mais ninguém? Bem, eu queria aproveitar também aqui esse momento e dar parabéns a um aluno dessa turma. Eu queria dar parabéns ao senhor Natanael Davi da Silva Tavares, porque a equipe dele, que ele faz parte,
formada por ele e mais 4 alunos do terceiro ano de eletro, essa equipe conseguiu menção honrosa na Olimpíada de Matemática da Unicamp, conhecida como OMU. Foi uma Olimpíada em 3 fases e a prova era mandada, né, numa sexta-feira e eles tinham até segunda-feira, essa equipe de 5 pessoas tinham até segunda-feira para responder e entregar a resolução dessas questões. E aí, eu diria que Natanael, junto com Isaac, né, e junto com Lijaí, foram as pessoas da equipe que mais trabalharam, sem sombra de dúvida, né, pelos retornos que eu andei vendo aí, e estão de parabéns. Natanael ser mencionista no primeiro ano, isso quer dizer que ele tem um potencial muito grande para os próximos anos. Potencial muito grande. Então, dou meus parabéns a Natanael, e que se ele prosseguir assim, ele vai ter uma formação em matemática ao final do 4º ano invejável. Vai ser aquele cara que vai chegar no Enem e vai fazer mais de 800 pontos lá na prova de matemática no Enem. Quem faz uma pontuação dessa no Enem, na maior parte das matérias, acima de 800, é aquele aluno que escolhe qual curso eu quero fazer. Eu não sei se eu quero medicina na Unicamp, eu não sei se eu quero arquitetura na Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se eu quero engenharia eletrônica na UFRJ, eu não sei se eu quero direito na USP, e a pessoa fica com esse problema grave na vida, né? Que é ter opções, né? Eu acho que é isso que eu mais desejo oferecer para vocês. Quando eu dou um curso que eu não considero um curso trivial, eu não considero um curso fácil, né? Eu tento fazer questões que façam você pensar. Então, eu estou querendo justamente melhorar a formação de vocês. E quem comprar essa ideia, tenha certeza que vai ter uma formação em matemática muito boa. Eu, no ano passado, eu peguei as notas, no início desse ano, melhor, as notas dos alunos nossos que fizeram Enem. E os alunos que frequentaram o Projeto Olímpico por 4 anos. E a média desses alunos que frequentaram o Projeto Olímpico por 4 anos deu acima de 750. E eu estou falando de cerca de 10 alunos, aproximadamente, que fizeram isso. Então, acho que é uma coisa boa. Então, estou falando agora porque vocês têm chance. E aí, aproveitando a pergunta de Júlio, né? Eita, não sabia que o apelido de Natanael é Tininga, não. Estou sabendo aqui agora. Pelo menos quem colocou agora foi Pedro Lucas. Ó. Parabéns, Tiringa. Como é que é isso? Agora não estou... Tiringa. Isso. Bem, agora, obviamente nessa turma não é só Natanael que tem potencial. Temos muitos outros alunos com potencial. E eu convido desde já todos esses alunos a participarem do Projeto Olímpico. Se você quer ter uma matemática de qualidade, participem do Projeto Olímpico. Inclusive, as aulas do Projeto Olímpico foram retomadas de forma remota na quarta-feira passada. E todas as quartas, a partir de agora, das 17 às 19 horas, 2 horas de aula, teremos todas as quartas-feiras aulas do Projeto Olímpico. Quem vai dar aula do Projeto Olímpico? Quem vai ministrar as aulas? Serei o professor Félix e o professor Edivan, mais conhecido como Didi. Então, a aula de amanhã, hoje é terça, quarta, é amanhã, a aula de amanhã será dada pelo professor Félix. Um professor com uma formação matemática muito boa. Então, quem quiser crescer em matemática, está convidado a participar. O que eu acho muito legal do Projeto Olímpico, que é uma atividade voluntária. O que eu quero dizer com isso? Faz quem quer. Ninguém é obrigado a ir. Vai se desejar. Então, eu estou deixando bem claro. Você quer chegar lá no final do 4º ano e tirar um notão em matemática? Então, frequente o Projeto Olímpico nesses 4 anos. A gente demorou a começar as aulas do Projeto Olímpico por causa da pandemia. Começamos em fevereiro e março, tivemos aula em fevereiro e março, interrompemos. Ficou interrompida durante todos esses, se eu não estiver enganado, 7 meses, 8 meses até, e recomeçamos agora em dezembro.
Então, dezembro foi retomado e a ideia é não parar, tá certo? A partir de agora, a gente continua com aulas no Projeto Olímpico toda quarta-feira, tá? E, eventualmente, se houver demanda, a gente pode até aumentar, tá certo? Vitor Júlio faz muitas perguntas. Vamos lá, Vitor. O segundo ano vai começar ainda no ano que vem? Claro que sim, Vitor. O primeiro ano vai terminar em abril. Eu imagino que lá pelo mês de maio a gente deva estar iniciando o ano letivo 2021, que para vocês vai ser o segundo ano, né? Tirar essa dúvida. Mais algum comentário, pessoal, que alguém queira fazer? Nenhumzinho? Posso começar a nossa aula? Outra informação, para terminar as informações, vale a pena frisar que eu já fiz 2 vídeos relativos a P2. Eu já fiz um vídeo falando do que é produto cartesiano, um vídeo de 1 hora e alguma coisa. Fiz um segundo vídeo falando o que é relação. Gravei esse vídeo ontem. E esse vídeo tem 47 minutos, deu menos de 1 hora, com certeza. Inclusive, esse vídeo tem um errozinho lá. Eu desafio alguém a assistir o vídeo e identificar o erro meu, tá? A tendência é que eu grave uma outra aula para substituir esse erro. Mas eu não tenho vergonha de dizer que errei, não, tá? Tem lá um erro e vocês estão desafiados a descobrir qual é o erro que eu cometo, o que eu falo, né? Eu penso certo, mas falo errado, né? Então, aquele descompasso entre a escrita e a fala. Isso aconteceu, na verdade, mais de uma vez. Só que uma das vezes eu corrigi e a outra vez eu não corrigi, tá certo? Então, vocês estão convidados a assistir o vídeo. E, por exemplo, quem fizer isso e descobrir esse erro, deve colocar isso no relatório, por exemplo, tá bom? O relatório é exatamente para isso. O que é que eu quero no relatório, professor? Você quer que fale o quê? Eu quero que você fale no relatório como você aprendeu ou não aprendeu. Se você aprendeu, professor, eu aprendi com o vídeo tal do Ferreto, que fala isso, eu gostei por isso, por isso, por isso. Eu aprendi com a apostila tal do professor tal, e eu gostei muito daquela parte que fala disso, disso, disso. Então, se você vê os vídeos e as apostilas e descobre erros, você tem que informar esses erros no relatório. Então, o relatório é onde você vai informar que você se dedicou, que você fez, você trabalhou, tá certo? As pessoas tendem a falar mais no relatório das questões pessoais, né? Se está gostando do curso, se não está gostando do curso, o porquê e os motivos. Isso pode fazer parte do relatório, sim, não tem nada contra que você coloque, inclusive para mim é até importante também que isso faça parte. Mas quando eu fiz o relatório, quando eu pedi o relatório a vocês, eu pensei basicamente nisso. Eu quero descobrir quais as ferramentas que eu usei que foram eficientes. Quais as ferramentas que eu utilizei que fizeram os alunos estudarem mais ou menos. Se eu utilizei uma apostila que é ruim, que a maioria não gosta, se eu ouvir isso lá do relatório, eu vou tentar melhorar a apostila ou mudar a apostila. Se eu fiz um vídeo que não ajudou, que tá ruim porque tá muito demorado, que tá ruim porque não tá legível, se tiver algum problema, eu preciso que vocês falem. Então, eu volto a dizer, o relatório não é para fazer 4, 5 linhas, não. Pode ter mais de uma página, pode ter 2 páginas se você quiser, onde você comenta. Agora, não é que tem que ser grande, não. Pode até ser pequeno, desde que você fale informações úteis. Eu estudei, eu assisti os vídeos de tanto a tanto, eu li a apostila tal de forma completa, eu resolvi os exercícios da apostila, eu vi, além disso, o vídeo do site do professor tal, destaque para os destaques, destaque, onde foi que eu mais aprendi? Foi com aquele vídeo ali, naquele momento eu aprendi uma coisa legal, e você narra. Gente, eu preciso saber quando você aprende, em que momento você aprende, que ferramenta vocês estão utilizando para aprender. Se vocês fizerem isso, vocês vão me ajudar muito. E os próximos alunos que terão aula comigo, eu tenho certeza que agradaram ou não determinadas pessoas, e aí eu posso mudar. Eu posso, obviamente, as ferramentas que não agradam tanto, eu vou tentar modificá-las de alguma forma, né? Então, é essa a ideia. Ludmila quer falar alguma coisa? Pode falar, Ludmila.
Pode falar, Ludmila. Ah, Pedro finalmente entrou, não é isso? Deixa eu tentar ir aceitar ele agora aqui. Valeu, Ludmila, e eu acabo de aceitar o Pedro, viu? Pedro, pronto, aceitei Pedro. Ele pode entrar na aula. Um pouquinho demorado, é verdade, né? Só está entrando na quarta aula. E há acho que o outro Pedro agora, né, tá dizendo o Teams é horrível, trava a cada 10 segundos. Ó, pode ser o Teams e pode ser também o equipamento que você está usando, ou a rede que você está usando. Não culpe de antemão um software sem saber que tem outros elementos que podem estar contribuindo para essa conexão ruim, Pedro. Eu, por exemplo, nas minhas 2 primeiras semanas de aula, a minha conexão estava ruim. E aí eu me dei conta que o meu notebook, ele né, trabalhava com HD, e o notebook com HD, ele é muito mais lento do que se você usar um SSD. Resultado, lá fui eu trocar o HD do meu notebook por um SSD. Pedro, isso deu uma agilizada no meu Teams de maneira absurda. Então, assim, o problema não era o Teams. A sua rede, qual é a velocidade de conexão à sua rede? Qual é a velocidade de conexão da sua rede? É outro fator muito importante, Pedro, tá? Então, tem que ver a sua... Assim, aí, às vezes, o seu pacote tem esse número, que pode ser bom, mas na hora que você usa um programa para medir a velocidade de fato, você vê que está muito abaixo. Eu sugiro que você baixe um aplicativo, né, ou vá num site que mede velocidade de conexão e veja se de fato a velocidade que seu provedor está dizendo que oferece, se ele de fato está oferecendo, tá? Essa é outra maneira aí de ver. Eu pelo menos, quando passei a usar o SSD, eu usou muito, tá? Então, o que eu achava que era do Teams também, tinha mais coisas envolvidas aí na história, tá? Mas aí depois se quiser, a gente conversa mais, viu, Pedro? Você pode conversar no privado se você quiser fazer conexão aqui. Por exemplo, tá aparecendo mensagens aqui para mim, ó, que a minha rede tá com qualidade ruim, que né, tá dando, aí essa mensagem vai e volta. Então, a minha rede também tem estabilidade. É complexo a gente medir alguma coisa, né, rapidamente aí, sem analisar outras coisas. Pessoal, mais alguma questão? Ou eu posso começar a nossa aula? Posso, né? Tá, então eu vou começar a nossa aula compartilhando com vocês o nosso planejamento. Todo mundo está vendo o planejamento, pessoal? Vou aqui dar uma aumentada. Sim? Sim. Beleza, né? Onde estamos aqui, ó? Ó, estamos nessa aula daqui, ó. Vou pintar aqui, vou mudar de cor só para destacar, né? Vou botar aqui de vermelho, ó. Essa é a nossa aula de hoje. O dia 15 de dezembro de 2020, né? Aí, para a próxima aula, eu peço que vocês assistam os vídeos do Ferreto de 22 a 31. Para a aula de hoje, até o 21, ó, que eu pedi na aula passada. Hoje também eu vou disponibilizar as apostilas 4 e 5, tá? Lá no Teams, né? E hoje eu peço, né? É hoje que eu disponibilizo a P2 e peço relatório 1 e peço CAM 1. Obviamente, esses 3 coisas aqui tem um prazo de 1 semana para entregar. Por isso que o prazo de entrega da P2, do relatório 1 e do CAM 1 é na próxima terça-feira, dia 22. Então, só localizando. E a gente está um pouquinho atrasado aqui em relação ao nosso andamento, ó, que eu já devia ter falado disso aqui na aula passada. Vou falar hoje, né?
eu vou falar também disso aqui. Já vou falar um pouquinho de introdução, função e definição, tá? Mas eu vou também ainda falar dessa outra parte aqui, que essas duas partes aqui já estão em vídeo, hein? Já tem um vídeo só para produto cartesiano e já tem um vídeo só para relação. Bem, volto a falar, esse planejamento é o que deve ser seguido por nós. Teve alguma dúvida? Olha no planejamento. E no final dele aqui, vou descer aqui no meu arquivo, ó. Vou descer no final dele aqui, estão os assuntos do CAN, né? Olha aqui. Quais são os assuntos do CAN? São esses aqui, e desses, repetindo, desses 5 tópicos, eu espero que vocês façam 2 do que eu peço aqui, né? Os 4 primeiros eu peço que façam de maneira completa, então são todas as habilidades indicadas aqui do lado, e sendo que o Matemática 2, que fala dos números racionais, eu peço só 2 habilidades. Pronto, é isso que eu peço para vocês. Essa nota do relatório vai valer 10% da nota. Alguma pergunta, pessoal, sobre os assuntos do CAN e sobre o nosso planejamento? Nenhuma dúvida? Então tá. Não tendo dúvidas, nós iremos iniciar a nossa aula. Pronto, acabei de parar o compartilhamento e vamos compartilhar agora o quadro. Vocês estão vendo o meu quadro, pessoal? Sim. Então vamos lá. Então, na aula de hoje, eu pretendo falar de 3 conceitos. O que é produto cartesiano? O que é relação? E o que é função? Deixando bem claro que eu já fiz um vídeo para esse, eu já fiz um vídeo para esse, e esse vídeo aqui é o que eu falei que tem um erro, e vou fazer vários vídeos para esse. Então, eu espero amanhã já fazer um novo vídeo sobre função, e vão ser vários. E eu espero com esses vídeos estar ajudando vocês. Espero que não esteja atrapalhando, não, tá? Espero que esteja ajudando. Então, vocês têm que manifestar se de fato eles estão ajudando das várias maneiras, né? E uma delas pode ser através do relatório, né? Pronto. Bem, uma figura que eu gosto de colocar é basicamente a seguinte, né? Um conjunto formado, se a gente pensar num determinado produto cartesiano e representar ele através de um conjunto, tá aqui um conjunto que abriga o conceito de produto cartesiano. Ele é um conjunto que contém um segundo conjunto, que é o conjunto de várias relações. As relações correspondem a qualquer subconjunto do produto cartesiano. E algumas relações específicas vão ganhar um novo nome. Qual? Vão ser as funções. Então, antes de dizer o que é produto cartesiano, antes de dizer o que é relação, antes de dizer o que é função, eu estou dizendo que os 3 são conjuntos. Produto cartesiano é um conjunto, relação é um conjunto, função é um conjunto. E existe uma relação de pertinência, de estar contido entre eles, né? O função está contido na relação e a relação está contida no produto cartesiano. Então, fique bem claro isso, para quando eu falar do conceito, né, você tentar, em algum momento, voltar para essa figura e entender. Não dá para entender direito ela agora ainda não, tá? Mas já estou dizendo que ela vai usar o conceito anterior nosso. Ou seja, quem não sabe o que é conjunto, não dá para prosseguir, né? Eu preciso do conceito de conjunto para entender que todos os 3 são conjuntos. Tá? E vai ter essa relação entre eles. Beleza. Então, vamos lá.
Vou começar com o produto cartesiano, tá? A simbologia usada no produto cartesiano, primeiro que eu preciso de dois conjuntos para ter um produto cartesiano. Vamos supor que os conjuntos que eu vou usar se chamem A e B. Então, a nomenclatura, a simbologia do produto cartesiano é A cartesiano B. Ou seja, A é um primeiro conjunto, né? B é um segundo conjunto. E esse símbolozinho aqui significa o produto cartesiano entre eles. Então, eu falo A, como é que eu leio isso aqui? Eu leio A cartesiano B. É assim que eu leio essa simbologia. Tá, o senhor falou simbologia, mas não falou o mais importante. E o que é, professor? O que é? Eu vou dar um exemplo, então, através do exemplo, é a melhor maneira. Eu tenho aqui um conjunto formado pelos números 1, 2, 4, 5 e 8. Eu tenho 5 elementos. E eu tenho aqui um segundo conjunto formado por 2 elementos, o menos 1 e o 3. Esse conjunto aqui eu vou chamar de conjunto A, esse conjunto aqui, que segundo, eu vou chamar de B. Definição de produto cartesiano, o que é? São todas as ligações possíveis entre A e B. Onde A é o primeiro conjunto, é o conjunto partida, e esse B vai ser o segundo conjunto, vai ser o conjunto de chegada. O conjunto de partida, pessoal, a gente vai chamá-lo a partir de agora sempre de domínio do produto cartesiano. E o conjunto de chegada, nós iremos chamar sempre de contradomínio. E quais são todas essas possíveis ligações, pessoal? Então, vamos representar através de setas. A primeira ligação possível é o 1 se relacionar com o menos 1. É a primeira ligação. Mas o 1 também pode se relacionar com o 3. É a segunda ligação. O 2 pode se relacionar com o menos 1. O 2 pode se relacionar também com o 3. Aí tem mais duas ligações. O 4, mesma coisa, pode se relacionar com 1 e o 4 pode se relacionar com o 3. O 5, mesma coisa, pode se relacionar, deixa eu usar outra cor. O 5 pode se relacionar com o 1 e o 5 pode se relacionar com o menos 1, desculpa, e com o 3. E, finalmente, o 8, ele pode se relacionar com o 1, com o menos 1, eu estou falando sempre 1 no lugar de menos 1, e com o 3. Pessoal, quantas setas eu fiz aí? Quantas ligações eu fiz? Pessoal, quantas setas eu fiz? 10. 10. Porque se de cada uma partiu 2, e eu tenho 5 elementos, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu posso listar agora todos esses elementos. Vamos listar. Então, quem é o conjunto? Eu falei que A cartesiano B era um conjunto. O conjunto A cartesiano B é um conjunto formado por essas ligações. Como eu as represento? Através de um conceito que a gente chama de par ordenado. Qual é o primeiro par ordenado? 1 mandar para o menos 1. Eu boto aqui um parênteses para simbolizar esse conceito. Como é que chama esse conceito aqui agora que eu acabei de falar? Isso aqui se chama o que mesmo, pessoal? Par ordenado. Por que ganha esse nome, pessoal? Par porque são 2. Então faz sentido usar a palavra par porque são 2 números. E ordenado porque tem ordem. Quer dizer que tem uma partida e uma chegada. Eu não posso trocar a ordem dos dois. Mas só tem essa ligação, pessoal? Não tem outras, né? Quem são os demais pares ordenados? O mesmo 1 também pode mandar para o 3. Esse vai ser o segundo par ordenado. Quem vai ser o terceiro? O 2
pode mandar para o menos 1. E o 2 também pode mandar para quem, pessoal? Para o 3. Deixa eu apagar isso aqui para gerar um pouquinho mais de espaço aqui para mim. Para não ficar tão confuso. Né? Só botar aqui embaixo. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Pronto. Continuando a listar. Já listei 4 ligações. Já listei 4 pares ordenados. Quem é o quinto, pessoal, agora? O 4 manda para o menos 1. É a quinta ligação. A sexta ligação, a sexta seta. É que eu fiz de verde, né? O 4 mandando para o 3. Agora, as setas que eu fiz lá de vermelho, quem são? O 5 mandando para o menos 1. E o 5 mandando para o 3. Acabou o meu espaço aqui, eu vou escrever na linha de baixo. Finalmente, faltam só as setas pretas. O 8 manda para o menos 1. E, para terminar, o 8 manda para o 3. E, com isso, eu fecho as chaves, ó. Então, é fundamental perceber que é um conjunto, por isso que está entre chaves. E os elementos do produto cartesiano são pares ordenados. Vou repetir, hein, pessoal? Essa frase é muito importante, né? Os elementos do produto cartesiano, de qualquer produto cartesiano, né? De qualquer produto cartesiano. De qualquer produto cartesiano são pares ordenados. E volto a falar, essa palavrinha é muito importante. Par, porque são 2, e ordenado, porque tem ordem. Tem um conjunto que parte, né, que a gente chama de domínio daquele, e tem um conjunto que recebe, que a gente chama de contradomínio. Então, para enfatizar essa questão da ordem, né, vale frisar, deixa eu mudar de página aqui, vale frisar que A cartesiano, que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Vou dar um exemplo agora com menos elementos, né? Vamos supor que o A agora é o conjunto formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3. E o B agora é um conjunto formado só pelo 4. Professor, a aula está travando muito. Para todo mundo, pessoal, ou só para todo você? mundo. Tem muita gente reclamando Para no todo grupo. mundo. Para todo mundo, professor. Todo mundo. Para muita gente. Para todo mundo. Agora tá boa? Nesse momento tá boa, não? Tá só a voz do senhor e a mesa parada. A mesa tá parada, é? Sim, até vez que a mesa tá parada, volta a funcionar, depois de um A tempo mesa tá parada, para. não tô vendo aqui o que eu tô escrevendo? Não, agora Travando muito. Vocês estão vendo essa nova tela? Estão vendo a tela Tipo nova? assim, professor. O vídeo meio que trava, aí fica só a voz do senhor, aí passa um tempão, depois volta, e quando volta tem um monte de coisa escrita já. Entendi. Tipo, você já escreveu tudo e travou. Entendi. Pessoal, eu não tenho solução a dar, né? Eu desconfio que a minha conexão deva estar com algum problema, tá certo? Já apareceu, inclusive, mensagem aqui para mim dizendo isso, que a minha conexão tá com problema. É o meu provedor, nesse momento, com problema. Eu não tenho outra solução a dar. Só peço a vocês um pouquinho de paciência, né? E se isso acontecer, quando tiver o vídeo, vai ter esse mesmo problema, né? No vídeo, né? Então, a gente vai ter que... Não sei, eu não sei como resolver isso aqui. Posso ligar para o meu provedor, né, e avaliar o desempenho do meu provedor agora. É o que eu posso fazer. Exatamente o que eu sugeri a Pedro, é o que eu posso fazer aqui no meu, né? Tá? Mas posso continuar? Posso continuar, pessoal? Vá. Não tem. Vamos lá, vocês estão vendo essa tela, né? Que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Vocês estão vendo essa tela, não estão? Sim. Pronto. Então, eu quero mostrar que são coisas diferentes.
Quem seria A cartesiano B? Quem seriam os pares ordenados? Vamos lá, pessoal? O 1 manda para quem? 1 manda para o 4. 2 pro 4. O 2 para o 4. 3 pro 4. E o 3 para o 4. Pronto. Acabei de fazer A cartesiano B. Quem seria B cartesiano A? Você veja que eu não botei as setinhas, né? Lá no desenho. Quem seria B cartesiano A? 4, 4 mandando para o 1. 4, 2, Mandando para o 2. 4, 3. 4 mandando para o 3. Perfeito. Gente, esses conjuntos são diferentes, porque o par ordenado 1, 4, o par ordenado 1, 4 é diferente do par ordenado 4, 1. Então, vou escrever com toda a clareza aqui, o par ordenado 1, 4, ele é diferente do par ordenado 4, 1. Como o próprio nome diz, ele é um par ordenado, ele tem ordem. Ele tem que ter um conjunto de partida e um de chegada. Aqui a partida é 1 e a chegada é o 4. Aqui a partida é o 4 e a chegada é o 1. É esse o motivo que faz com que eles sejam diferentes. Então, par ordenado tem ordem. Isso é bem importante. E outra coisa muito importante, como é que eu descubro o número de elementos de um produto cartesiano? De uma maneira muito simples. Por exemplo, aqui, se eu der um conjunto C, com 7 elementos, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e dou um conjunto, esse é o conjunto C. Um conjunto D aqui, formado por 3 elementos, o 4, o 6 e o 8. Quantos elementos teria C cartesiano D, pessoal? Quantos elementos? O número de elementos de C é 7. O número de elementos de D é 3. Quantos elementos vai ter o produto cartesiano? 21. 21. Basta fazer o quê, então? Multiplicar. O número de elementos do primeiro conjunto multiplicar pelo número de elementos do segundo conjunto. Então, essa seria a ideia básica. Ainda está travando, pessoal, ou parou? Não, professor, tá dando Ainda pra assistir direito. Não ouvi. Se alguém podia falar de novo, que eu não entendi o que foi falado. Dá umas travadas, mas só pode continuar a aula. Qualquer coisa, só assistir. Vamos lá. Então, essa é a ideia. E daí vocês entendem que a palavra produto cartesiano tem a ver com isso, não tem? A palavra produto cartesiano, que é o conceito que eu estou apresentando para vocês, produto, o que é produto, pessoal? A gente já usou essa palavra para outra coisa na matemática. Para quê? A ordem dos... Aquela regrinha que vocês aprenderam. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6, né? E 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6 também. Ou seja, esses números que formam a multiplicação a gente chama de fatores. E o resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. A palavra produto não é nova para vocês. E vocês já aprenderam aquela propriedade comutativa que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a palavra produto você já conhece. E o produto cartesiano, se você quer saber o número de elementos de um produto cartesiano, você deve fazer o produto entre o número de elementos do primeiro conjunto e o número de elementos do segundo. Agora, curiosamente, a multiplicação de números é comutativo. O produto cartesiano, por sua vez, ele não é comutativo, né? Eu estou deixando bem claro aqui, ó, que eu troco a ordem dos conjuntos e o produto muda. Então, apesar de ir para números, né? A ordem dos fatores não alterar o produto, ser comutativo, aqui no produto cartesiano, a ordem dos conjuntos vai sim alterar o produto cartesiano.
Então, cuidado que, embora, né, tenha a palavra produto, vocês percebem também que, ó, o número de elementos de B cartesiano A vai ser o mesmo, né? Vocês viram que esse conjunto aqui, né, o número de elementos de A cartesiano B, são 3 pares ordenados, então dá 3. E esse outro aqui, o número de elementos de B cartesiano A, também foi 3. Então, perceba que a fórmula do número de elementos, ela serve por 2. Já que é comutativa, né? Então, n de B vezes n de A não vai modificar em nada, né? Ó, eu posso dizer que é n de B vezes n de A. Só que a ordem de... Isso aqui é um número. Isso aqui é outro número. Se eu troco a ordem de números, o resultado da multiplicação não muda. Mas, apesar de terem a mesma quantidade... Aqui o 3 não ficou bom, né? Apesar de ter a mesma quantidade de elementos, aqui os dois, a mesma quantidade de elementos, eles não são iguais, tá? Eles são diferentes, hein, pessoal? Eles são diferentes. Então, seria essa a ideia de que dá para adivinhar quantos elementos vai ter um produto cartesiano. Tudo bem, pessoal? Até agora, ou alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tá. Então, agora eu vou falar que o produto cartesiano pode ter uma representação gráfica. Né? Então, nós temos um produto cartesiano, ele pode ser representado, né? De um mesmo produto cartesiano, ó, um mesmo. Ele pode ser representado, como eu já apresentei aqui para vocês. Vou chamar aqui de conjunto E, vou chamar aqui de conjunto F. O E vai ter os elementos 2 e 5. O F vai ter os elementos 1, 4, 7 e 9. E o produto cartesiano é formado por todas as ligações, né? Um manda para o 4, para o 1, o 2 manda para o 1, o 2 manda para o 4, o 2 manda para o 7, o 2 manda para o 9. E o 5? Mesma coisa, pode mandar para o 1, para o 4, para o 7 e para o 9. Essa é uma primeira representação. Uma segunda, qual é? É você escrever elemento a elemento. E cartesiano F vai ser um conjunto formado pelos elementos 2 e 1, depois 2 e 4, depois 2 e 7, e depois 2 e 9. Com o 2 já foram todos. E, finalmente, o 5 com 1, o 5 com 4, o 5 com o 7 e o 5 com o 9. Note que eu separo entre os pares ordenados, eu uso vírgula, né, pessoal? Entre os pares ordenados, olha aqui, eu uso vírgula. E pode ser usado vírgula sempre, né? Não precisa usar outra coisa, não. Agora, eu também uso vírgula, né? Para separar os elementos do par ordenado, ó. Também, ó. Então, são vírgulas com papéis diferentes, tá? Mas ambas são vírgulas. Só esse comentário. Né? Outra observação. Quantos elementos tem esse produto cartesiano, pessoal? São quantos elementos? Que eu listei ao todo? 8. 8. Onde é que eu vejo esse 8? Através das 8 setas que eu fiz aqui na esquerda e através dos 8 pares ordenados, que eu até não fechei aqui o conjunto, fechei agora. E através dos 8 pares ordenados que eu escrevi aqui na segunda representação. Essa aqui seria uma primeira representação, seria uma representação através de diagrama. Aqui seria uma segunda representação através dos pares ordenados. E agora vamos fazer a representação gráfica. Como é que seria a representação gráfica desse produto cartesiano? Bem, então é aquela historinha. Você tem que fazer
um plano cartesiano. Então, vamos fazer nós aqui um plano cartesiano. Nós vamos fazer um produto. Como é que faz um plano cartesiano, pessoal? Você tem que fazer duas retas, e que são perpendiculares. O que quer dizer perpendicular, pessoal? Um ângulo de quanto? 90 graus. Exatamente. Esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus, pessoal. Ó, na hora que eu faço isso que eu acabei de fazer, isso que eu acabei de desenhar até agora se chama plano cartesiano. Se eu perguntar a vocês, o que é plano cartesiano, pessoal? Nada mais é do que um plano formado por duas retas perpendiculares. Quem não sabe, esse nome cartesiano, essa palavra Cartes aqui, vem em homenagem a René Descartes, um francês dos séculos 16 e 17, que ele é considerado o pai da geometria analítica. A geometria analítica é a geometria que relaciona a geometria com a álgebra. Ou seja, você passa a escrever para cada forma geométrica uma equação. Então, a geometria analítica foi formalizada por Descartes. Depois dele, então, começa a surgir essa nova área de conhecimento. Essa aqui é só uma informação histórica, né? Para saber de onde vem a palavra cartesiano, tá? De Descartes. Bem, falado isso aqui, eu vou representar nesse gráfico. Então, o plano cartesiano, a gente fala, então, simplesmente, vamos fazer o gráfico da função. Aí não é função ainda. Vamos fazer o gráfico. O que é isso? Nós vamos representar cada par ordenado desse, cada seta desse. Então, veja, o que eu acho que é legal é perceber o seguinte. O que aqui eu chamo de seta, cada seta, no segundo desenho eu chamo de par ordenado. Na segunda desenho, na segunda representação. Opa, par ordenado. E agora, na terceira representação, eu vou chamar de ponto. Cada par ordenado vai virar um ponto aqui nesse gráfico. E para fazer esse ponto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para os números e dizer o seguinte. Aqui a gente falou que chama domínio. Aqui a gente chama de quê? O conjunto que manda a seta é o domínio. O conjunto que recebe a seta se chama contradomínio. O elemento que pertence ao domínio, a gente costuma usar a letra X, pessoal. Então, X pertence ao domínio. O conjunto que vai receber a seta, a gente costuma atribuir a letra Y. Então, Y pertence ao contradomínio. E a gente costuma botar no plano cartesiano a variável X na reta horizontal e a variável Y na reta vertical. Tá combinado isso? Isso é um combinado. A gente costuma botar o domínio, né, o conjunto que manda no eixo horizontal, que vai ser uma reta real, e a gente costuma botar o contradomínio no eixo vertical. Então, eu olho aqui para o nosso domínio, e nosso domínio é formado apenas por dois elementos, o 2 e o 5. Então, eu tenho que fazer divisões proporcionais. Então, esse ponto aqui se chama origem do plano cartesiano, ele é o 0. Aí você faz os próximos aqui. Então, se aqui for o 1, aí eu boto os espaçamentos iguais. Aqui tem que ser o 2, aqui tem que ser quem, pessoal? 3, aqui o 4 e aqui o 5. Para cá seria quem? O menos 1. Para cá, o menos 1. Então, isso aqui é uma reta real. A gente acabou de aprender a representar todos os números numa reta, não foi? Então, esse eixo X aí é uma reta real, onde no eixo horizontal ele é positivo à direita,
e é negativo à esquerda. E também acontece essa reta real na reta vertical. Se eu olhar aqui por contradomínio, eu vejo os elementos 1, 4, 7 e 9. Então, eu tenho que botar aqui as divisões para contemplar esses números de maneira proporcional. Não esqueçam dessa informação, hein? Proporcional. Então, se aqui eu botar o 1, aqui vai ser o 2, o 3, 4, o 5, o 6, o 7. Gente, eu estou fazendo isso sem régua, né? Então, eu posso, obviamente, estar errando, né? Mas eu estou tentando errar por pouco. 8 e o 9. Então, eu tentei botar aqui do 1, o 2, né? O 3 até o 9, pessoal. Tá certo? 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Aqui o 8, né? Aqui o 8, aqui o 7, aqui o 6, aqui o 5, aqui o 4, aqui o 3. Pronto, botei as divisões que contemplam o meu contradomínio. Pronto, então, o primeiro passo para você fazer a representação gráfica de um produto cartesiano é fazer as divisões corretas no plano cartesiano, para que contemple os pontos que você vai marcar. Uma vez feita essa divisão, que é o que eu acabei de fazer, de maneira proporcional, volto a falar, quem fizer um plano cartesiano, né? Assim, pessoal, ó, vou dar aqui um exemplo do que não fazer. Marca aqui o 1 e marca aqui o 5. Quem fizer isso aqui, é óbvio que isso aqui está errado, né? Isso aqui está desproporcional. Por que está desproporcional, pessoal? Porque a gente sabe que a distância do 0 até o 1 não pode ser a mesma distância 2, 3, 4, 5, do 1 até o 5, né, pessoal? Essa distância do 1 até o 5 tem que ser 4 vezes a distância do 0 até o 1. Então, se eu boto do 0 a 1 aqui, olha essa distância aqui, entre o 0 e o 1, e olha essa distância aqui entre o 1 e o 5. Ó. Eu estou botando distâncias iguais para intervalos que deveriam ter tamanhos diferentes. Esse tipo de erro aqui, essa desproporcionalidade, é muito comum nas pessoas que vão fazer isso pela primeira vez. Então, eu estou falando com todas as palavras e com bastante ênfase para você não fazer isso. E se você fizer um gráfico, uma das provas nossas, de maneira desproporcional, você vai errar o gráfico. E olhe que todas as provas daqui para frente, todas, sem exceção, terão gráficos, viu? Todas. Então, esse detalhe que eu estou falando agora é uma observação muito importante para vocês não cometerem erros de proporcionalidade, tá? Pronto. Falar dessa observação, vamos agora representar. O que é que eu tenho que fazer agora para representar esses 8 pares ordenados? Essas 8 setas aqui, que vão virar 8 pontos. Eu uso agora linhas de chamada. Vou começar por esse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar aqui essas setinhas aqui que eu fiz, ó, rapidinho. Deixa eu apagar elas aqui. Reescrever aqui. Para ordenado 2, 1. Para ordenado 2, 4. Eu vou começar, então, por esse para ordenado aqui, ó. O 2 mandando para o 1. O 2 é o eixo X. Ah, outra palavrinha, que também é muito importante, que eu vou usar muito a partir de agora. Esse valor de X, a gente costuma usar a palavra abscissa. Esse valor de Y, a gente costuma chamar ordenada. Ou seja, o par ordenado 2, 1, esse par ordenado aqui, ele tem abscissa 2 e ordenada 1. Tá bem claro, pessoal, com esses nomes? Então, eu vou marcar esse ponto. Esse par ordenado agora, 2, 1, eu vou marcar no plano cartesiano. Como é que eu faço isso? Então, eu uso linhas de chamada. Eu chego aqui no valor da abscissa 2 e puxo uma reta vertical paralela ao eixo Y até chegar na altura do 1. Puxei. Faço a mesma coisa agora na ordem da ordenada. Na ordenada 1, eu puxo uma reta horizontal paralela ao eixo X até chegar na abscissa 2. E com isso eu marco o primeiro ponto. Então, essas linhas aqui que eu fiz azuis são chamadas linhas de chamada. Elas, em geral, são tracejadas. Elas devem ser feitas bem fraquinhas,
e não deve chamar a atenção. Então, na verdade, eu poderia agora refazê-las, tá? Para ficar melhor. Já que vocês viram como é que faz, vou fazer agora com mais cuidado. Pronto, então vamos lá. Eu vou puxar uma linha tracejada aqui, ó, e outra linha tracejada aqui para baixo. Pronto, tá aqui. Só que o tracejado aqui é tão pequeno que não dá para identificar. E a interseção das linhas tracejadas é o ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto 2, 1. Ou seja, um ponto de abscissa 2 e de ordenada 1. Qual é o quadrante que esse ponto pertence, pessoal? Você sabe que o plano cartesiano é dividido em quadrantes, não é? Que quadrante é esse, pessoal? Essa região aqui se chama como no plano cartesiano? Se chama primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Essa região aqui se chama como? Segundo quadrante. Essa região aqui, ó, se chama terceiro quadrante. E, finalmente, essa região aqui se chama quarto quadrante. Eu dou essa explicação lá no vídeo com mais calma do que agora, viu? Quarto quadrante. Vale frisar que no primeiro quadrante, a abscissa e a ordenada são positivas. Já no segundo quadrante, um ponto que esteja aqui, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Já no terceiro quadrante, eu tenho as duas coordenadas, tanto a abscissa quanto a ordenada, ambas negativas. E, finalmente, no quarto quadrante, é o quadrante onde a abscissa volta a ser positiva, mas a ordenada continua negativa. Então, é fundamental perceber a história dos quadrantes, né? Obviamente, você tem que localizar o seu ponto corretamente no plano cartesiano, né? Tem gente que não sabe fazer isso. Eu estou falando com calma, justamente com esse interesse aqui. Pronto. Então, marquei o ponto 2, 1. Vou apagar ele aqui, ó, para poder marcar os demais pontos. Vou agora marcar. Vou agora para o segundo ponto. Quem é o ponto agora? 2, 4. O 2, deixa eu reescrever aqui. Aqui era o 3, aqui era o 2. Aqui era o 1, né? Pronto. O 2 agora vai mandar para o 4. Então, o 2, ó, faço uma linha tracejada e chegando até o 4. Aí eu faço outra linha tracejada aqui no 4. Opa, tá mal feito, tá tortinho, né? Essas tem que ser retas, né? Obviamente eu estou fazendo a mão livre, tá saindo com erros aqui. Pronto. Nesse encontro aqui nós temos o segundo ponto. Agora o terceiro, 2 mandando para o 7. Pronto, é só aumentar aqui mais um pouquinho, puxar uma linha de chamada aqui do 7, e com isso eu chego no terceiro ponto. Quarto ponto, 2 mandando para o 9. Com isso eu marquei 4 pontos. Quinto ponto, esse aqui agora, 5 mandando para o 1. 5 está aqui, então vai ser o 5 mandando para o 1. Está aqui o quinto ponto. O sexto, 5 mandando para o 4. Depois, o 5 mandando para o 7. E, finalmente, o último elemento do produto cartesiano, o 5 mandando para o 9. Então, isso que eu acabo de fazer, pessoal, se chama representação gráfica de um produto cartesiano. Da mesma forma que eu vou representar graficamente um produto cartesiano, eu vou representar graficamente uma função e uma relação, pessoal. Então, essa representação aqui vai ser muito importante, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário até agora? Deixa eu ir aqui para o chat, para ver se tem no chat aqui. Não tem nenhum comentário no chat. No chat, se preferir. Em inglês. E aí, pessoal, alguma pergunta? Não, né? Posso prosseguir? Então, vou prosseguir.
Então, eu já apresentei para vocês o que é produto cartesiano. Feito isso, eu acho que ir agora para o conceito seguinte. O conceito seguinte é o conceito de relação. Então, vamos falar agora especificamente do que é relação. E a definição é bem simples. É qualquer subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, um produto cartesiano tem um certo número de elementos. Se você formar um subconjunto usando todos ou parte daqueles elementos do produto cartesiano, você forma um subconjunto, né? Reforçando a ideia, né? Que eu já falei antes, as relações estão contidas no produto cartesiano. Então, esse conjunto aqui é a ideia de subconjunto, né, pessoal? No diagrama de Venn, a gente representa um subconjunto dessa maneira, um conjunto dentro do outro. O Brasil está contido na América do Sul. Então, a relação está contida no produto cartesiano. É essa analogia. Então, eu vou escolher um produto cartesiano qualquer aí, ó. O conjunto G, formado pelos elementos 2, 3 e 5. E o conjunto H, formado pelos elementos -1 e 4. Então, quem é G cartesiano H é um conjunto com quantos elementos, pessoal? Pessoal? Estou aguardando vocês. Quantos elementos? 6. 6. Quem são esses 6 elementos? O primeiro par ordenado, 2, manda para -1. O segundo, 2, manda para 4. O terceiro, 3, manda para -1. O quarto, 3, manda para 4. O quinto, 5, manda para -1. E o sexto e último elemento, o 5, manda para o 4. Fechei o conjunto. Agora vamos fazer as relações. Quantas relações eu posso criar? Quantas eu quiser. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a nossa primeira relação, que eu vou chamá-la de R1. Então, a relação que eu vou criar vai ser a seguinte. Lembre que G cartesiano H era um conjunto formado, se eu fosse usar a representação de diagrama, quantas setas eu faria, pessoal? Quantas setas, pessoal? 6 setas, não é isso? Já que o produto cartesiano tem 6 elementos. Seria um cara com 6 setas. Na relação, eu vou pegar só, como é subconjunto, eu vou pegar uma parte dessas setas, uma parte desses elementos. Eu vou escolher o seguinte. Eu vou escolher esse subconjunto aqui. Ó. O 2, o 3 e o 5. Deixa eu apagar isso aqui que ficou vermelho. Pronto. O 2, o 3 e o 5 mandando para o -1 e o 4. Eu vou escolher só esses 3 elementos. Pronto. Então, acabei de criar uma relação R1, que é um conjunto, e nela só existem 3 elementos. Quem são os 3 pares ordenados? O 2 mandando para quem? Para o -1. O 3 mandando para o -1.
e o 5 mandando para o menos 1. Todo mundo concorda que essa relação 1, pessoal, está contida em G cartesiano H? Sim ou não? É ou não é um subconjunto? É. Todos os elementos da primeira, são esses 3 elementos, ó. Esses 3 elementos aqui, esses 3 aqui, ó, de baixo, pertencem aos elementos aqui do produto cartesiano. Todos, né? Aqui é o 2, 1, ó. 2 menos 1, aqui é o 3 menos 1, ó. E aqui é o 5 menos 1, ó. Todos estão aqui. Então, realmente é um subconjunto. Agora, o desafio para vocês. Atenção, essa vai ser a parte mais legal e que eu vou trabalhar mais com vocês a partir de agora. Eu quero que vocês representem esses 3 elementos usando uma propriedade matemática. Tá? Eu vou até dar aqui um pouquinho mais de espaço, ó. Vou até tirar essa reta daqui e vou dar um pouquinho mais de espaço. Eu quero que vocês representem essa relação usando uma propriedade, onde a letra X vai ser um elemento usada para o domínio e a letra Y vai ser uma letra usada para o contradomínio. Então, olha a anotação que eu vou fazer. Vou fazer a primeira vez, hein, para vocês entenderem. Então, eu abro uma chave, digo o seguinte, o par ordenado XY, como é que eu sei que é par ordenado? Por causa desse parênteses aqui. E essa separação por vírgula aqui. Então, X é abscissa e Y é ordenado. Ele pertence, esse par ordenado pertence ao produto cartesiano G cartesiano H. Essa é a primeira informação-chave. Tal que, agora vem a informação útil. Eu tenho que usar uma propriedade matemática, pessoal, eu tenho que usar uma propriedade matemática que identifique esses 3 pares ordenados, que gerem apenas exatamente esses 3 pares ordenados. Alguém poderia dizer que propriedade é essa? Alguém ousaria dizer? Que propriedade matemática é essa? Eu vou dar a pista, hein? Dos 6 elementos do X é primo? Oi? X é primo? X é primo. Tá, mas se eu usasse essa propriedade, x ser primo, por que o 2, o 3 e o 5 não mandaria para o 4 também? Eu concordo que 2, 3 e 5 são primos, é verdade. Mas, se eu escrever isso aqui, eu vou estar selecionando todos os pares ordenados onde o domínio seja primo. Então, eu vou fazer os 6 pares, eu vou fazer o próprio produto cartesiano. E eu só quero fazer das 6 setas, eu só quero fazer 3. Olhem para a ordenada. Quanto vale a ordenada aqui, pessoal? Pessoal, quanto vale essa ordenada que eu marquei aqui? Vocês acabaram de ver essa marcação dessa setinha aqui que eu acabei de colocar? Quanto vale essa ordenada aqui? Menos 1. Menos 1. Veja que dos 6 pares ordenados que eu escrevi, esses 3 aqui são justamente os 3 que possuem ordenada menos 1. Note que esse não possui, esse não possui e esse não possui. Então, o que eu escrevo aqui? Ordenada, qual é a letra que eu uso para ordenada? Não é a letra Y, pessoal? Então, na hora de escrever, eu quero saber, né, os pares ordenados XY, que pertence a G cartesiano H, tal que o Y seja igual a menos 1. Entendido ou não? Deixa eu melhorar isso aqui, que ficou feio. Nesses 3 pares ordenados aqui, é ou não é verdade que a ordenada vale menos 1, pessoal? Bem, para quem não entendeu, vamos dar mais exemplos. E quanto mais exemplos eu acho que aparecerem, maior a chance da pessoa entender. Vamos agora fazer a R2, a segunda relação. A segunda relação agora que eu vou fazer, novamente com os conjuntos G e H de antes, tá bom? O 2, o 3 e o 5, mandando para o menos 1 e para o 4.
Eu vou escrever agora o seguinte subconjunto. Eu vou escolher agora só esses dois elementos aqui. Essa é a minha relação que eu vou escolher agora. Ou seja, a minha relação R2, ela possui agora só dois elementos. Quais são eles? O 2 mandando para o -1 e o 2 mandando para o 4. Ou seja, agora eu fiz, enquanto nessa relação aqui, né? Essa relação teve 3 elementos, né? Que foram 3 setas. Essa daqui que eu acabei de fazer agora, ela tem o quê? 2 elementos. Agora eu pergunto para vocês, e aí o maior desafio de vocês. Eu quero escrever a relação R2 usando uma propriedade matemática. Que propriedade vai ser essa? Alguém sabe? X e Y pertence a G cartesiano H, Então, tal. vamos lá, escrever o início é todo igual, perfeito. Ou seja, o par ordenado XY pertence ao produto cartesiano G por H. Agora, a propriedade vem agora. Tal que, qual é a propriedade? X igual a 2. Perfeito. Se você escrever isso aqui, dos 6 pares ordenados que nós temos aqui, dos 6 aqui que nós temos, desses 6 aqui, que foi escrito no início, desses 6, só 2 deles têm a abscissa 2. É esse e esse. Ó. Em todos os demais, a abscissa não é 2. Pronto, esse é um jeito de falar. Agora, aproveitando até um comentário feito pelo aluno anteriormente, essa R2 pode ser feita de outra maneira também, pessoal. Olha aqui. Ou, outra opção de propriedade, XY pertencente a G cartesiano H, tal que, eu vou escrever agora que X é par. Não é verdade, não? Que dos 3 elementos do domínio, o 2, o 3 e o 5, o único número par é o 2? Sim ou não? Não é verdade, pessoal, que o 2 é par? O número 2 é par. O número 3 e o número 5 não são pares. Então, a minha relação R2, ela só pega pares ordenados onde X seja par. Gente, tanto faz essa propriedade aqui, quanto essa daqui. Ambas vão representar a mesma relação, onde possui os mesmos elementos. Entenderam a ideia do processo? Pronto, então eu vou continuar essa brincadeira agora, com mais opções. Vou pedir a vocês aqui mais 4 relações. Vou pedir aqui a R3, a R4, a R5 e a R6, com aqueles mesmos conjuntos. O 2, o 3 e o 5, mandando, quem são os caras que eu já esqueci? É -2, é -1 e 4, né? Pronto, deixa eu voltar para cá. Pronto, -1 e 4. 2, 3 e 5, mandando para -1 e 4. O 2, o 3 e o 5, mandando para o -1 e para o 4. O 2, o 3 e o 5, mandando para o -1 e para o 4. Perceba que eu estou mantendo aquele produto cartesiano anterior. Qual foi as letras que eu usei? Que eu já esqueci. G e H. Pronto. G e H. Aquele mesmo G e aquele mesmo H da página anterior, eu continuo a usar aqui. G, o mesmo G e o mesmo H. E agora, agora eu vou dizer quais são as relações. Nessa aqui eu vou fazer, eu já fiz uma com 2, uma com 3. Eu vou fazer agora uma com um elemento. Vou fazer essa aqui com 4 elementos.
Vou fazer essa daqui com 5 elementos. E vou fazer uma com o número máximo de elementos, que é 6, né, pessoal? Concorda ou não que o número máximo é 6? Que é o número que vem do próprio produto cartesiano, né? Quem vai ser o elemento que eu vou escolher? Vai ser esse aqui, ó, o 3 mandando para o 4. Pronto. Podia ter escolhido qualquer outro, tá bom? Mas eu escolhi esse. Quem vai ser uma com 4 elementos aqui? Vai ser esse daqui. Esse daqui e esse daqui. Pronto. Fiz 4 setas, quer dizer que tem 4 elementos. Agora, qual mais? Eu vou fazer esse. Vou fazer esse. E vou fazer esse aqui. Ou seja, acabo de fazer 5 elementos. E aqui, obviamente, eu tenho que fazer todos, né? Aqui vai ser o próprio produto cartesiano. Pronto, fiz as 6. E agora, o desafio para vocês. Escrever a propriedade, né? Obviamente, a relação R3 aqui, ela está formada só por um elemento. Qual elemento? O 3 mandando para o 4. Essa nossa relação R4, ela está formada por 4 elementos. O 2 mandando para o menos 1. O 2 mandando para o 4. O 3 mandando para o menos 1. E o 5 mandando para o menos 1. Aqui a nossa relação R4. A nossa relação R5 são 5 pares ordenados. Então, é o 2 mandando para o menos 1. É o 2 mandando para o 4. É o 3 mandando para o menos 1. É o 3 mandando para o 4. E é o 5 mandando para o 4. Veja que o 5 não manda para o menos 1, né? Fechei as chaves. E, finalmente, R6. Essa eu vou dizer, é igual ao produto cartesiano GH, né? A relação R6 é o próprio produto cartesiano. Então, agora o desafio de vocês. Para cada uma delas, eu quero uma propriedade matemática que as represente. E tem mais de uma maneira de fazer isso, viu, pessoal? Não tem uma maneira só, não. Vamos começar por essa daqui. Sempre o início delas é todo igual, pessoal. Qual é o início de todas elas? O início, como é que é? X e Y, o par ordenado XY pertence a G cartesiano H. Tá o quê? Aí eu vou escrever a propriedade depois. Então, o início é igual para todos. Ó. XY pertence a G cartesiano H, tá o quê? E aí eu vou escrever a propriedade aqui. Aqui, mesma coisa. XY pertence a G cartesiano H, tá o quê? E aí eu vou escrever a propriedade aqui. E, finalmente, o último, mesma coisa. XY pertence a G cartesiano H, tá o quê? Então, agora eu peço a vocês, vamos começar pela R3. Que propriedade eu poderia escrever aqui para, dos 6 pares ordenados possíveis, só pegar esse par ordenado que manda o 3 por 4? Alguém tem alguma ideia? Lembrando sempre que eu vou usar a letra X para o elemento do domínio e a letra Y sempre para o elemento do contradomínio. Nenhuma ideia? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem uma de Victor Julius no chat, ele colocou. No chat? Deixa eu lá que eu estou sem ver o chat. Deixa eu ir lá no chat. Y igual a X mais 1. Vamos ver se a ideia dele é boa. Ele está dizendo que Y é igual a X mais 1.
De fato, se eu botar o número 3 aqui, 3 mais 1, pessoal, dá quanto? Dá 4, né? Funciona. Mas aí eu tenho que testar para saber se nenhum outro par ordenado foi contemplado. Eu tenho que agora testar, além de testar com 3, eu tenho que testar com 2 e com 5. Se eu botar o 2 aqui, vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3. Não tem esse par ordenado. 2 mandando para o 3. E se eu botasse o 5, ficaria 5 mais 1, daria 6. Não tem o par ordenado 5, 6. Então, a solução de Vitor Júlio está correta. Ok, Vitor Júlio. Parabéns. Essa sua serve. Agora eu vou dar outras. Outras. Não tem só essa não, pessoal. Eu vou apagar aqui para botar, gerar um pouquinho mais de espaço e mostrar que a R3 também pode ser escrita de outra maneira. Como? XY pertence a G cartesiana H. Eu vou dar uma outra agora. Ó. Vocês concordam que X vezes Y dando 12, o único par ordenado que dá produto 12 é o 3 e o 4, pessoal? Sim ou não? Né? O 2 vezes o menos 1 dá menos 2, não dá 12. O 2 vezes o 4 dá 8, não dá 12. O 3 vezes menos 1 dá menos 3, também não dá 12. O 3 vezes 4 é o único que dá 12. O 5 vezes menos 1 dá menos 5, não dá 12. E o 5 vezes o 4 dá 20. Então, consequentemente, essa lei também serve. Então, vocês estão desafiados, eventualmente em casa, ou quando forem rever esse vídeo, a descobrir mais, viu? Não tem só essas duas, não. Tem muito mais. Tá? Mas para a gente cobrir todas aqui, vamos agora para a próxima, tá? Vamos para a próxima agora. Aqui eu apaguei, era a relação com um elemento. Vamos agora, pessoal, para a relação R4, para essa aqui. Eu quero uma relação agora que contemple 4 pares ordenados. Que propriedade é essa? Estou aguardando vocês. Nenhuma ideia? Nenhuma ideia, pessoal? Bem, voltando lá para aquela mesma ideia que eu lancei da multiplicação, eu vou voltar a escrever. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes menos 1, opa, foi mal aqui. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes menos 1 dá menos 5. E 5 vezes 4 dá 20. Então, veja que desses 6 produtos, 3 são positivos e 3 são negativos. Né? Os negativos são menos 5, menos 3 e menos 2. E os positivos são 8, 12 e 20. Percebam que os pares ordenados que eu não selecionei, quais foram? Foram esse aqui que dá 12, o 3 e o 4 eu não selecionei, e o 5 e o 4 também não. Então, eu posso usar uma expressão matemática que contempla esses 4 números. E que relação seria essa? X vezes Y é menor do que 8. Opa! Menor ou igual a 8. Concordam, pessoal, ou não? Vocês concordam que o número menos 5, menos 3, menos 2 e 8 são menores ou iguais a 8? Sim ou não?
Pessoal, concorda ou não? Que os números menos 5, menos 3, menos 2 e 8 são menores ou iguais a 8? Sim. Sim. Então, essa relação está correta. Essa relação contempla os 4 elementos que eu pedi. Justamente esses 4 daí. Não são quaisquer 4 elementos, tem que ser esses 4 daí. Usando ideia parecida, a gente pode fazer a 5. Usando a ideia parecida, hein? Qual seria a propriedade agora da 5? Na 5, perceba que o único par ordenado que não tem é o 5 mandando para o menos 1. O 5 mandando para o menos 1 dá menos 5, né, pessoal? Alguma ideia? Que contempla esses 5 números aqui agora, ó. E lembre que esses números são obtidos através de um produto. Da abscissa x e da ordenada y. Alguma ideia? Esse produto, vou escrever, x vezes y, tem que ser maior do que menos 5. Ou seja, só o menos 5 não é maior que menos 5. Todos esses 5 elementos aqui, todos esses 5 produtos aqui, são maiores que menos 5. Ou seja, essa propriedade contempla esses 5 pares ordenados. Então, está aqui uma propriedade matemática para vocês. Na prova que eu vou fazer, vai ter um problema assim, viu? Esse problema que eu estou lançando aqui agora, eu vou dar um conjunto A, vou dar um conjunto B e vou pedir para você criar relações a partir desse produto cartesiano que eu dei, e você tem que dizer qual é a propriedade matemática envolvida nos elementos que você escolheu. É você que vai criar a relação e é você que vai dizer a propriedade. Gente, a última agora, uma propriedade agora para essa sexta propriedade, esse sexto caso aqui, a R6. É só ela que está faltando. Alguma ideia? Eu quero uma propriedade matemática que inclua os 6 elementos do produto cartesiano. Que relação seria essa, pessoal? Deixa eu ver se tem no chat algum candidato. Samuel escreveu uma. X mais Y igual a 7. Acho que foi para outra, né, Samuel? Essa aí. Não é para essa agora não, né? Eu acho que não. E aí, pessoal? Qual é uma propriedade matemática que contemple os 6 pares ordenados? Vou escrever uma aqui, ó. Veja que 2, 3 e 5, né? Todas as setas que partem 2, 3 e 5, então eu posso ter simplesmente o seguinte, ó. A abscissa x tem que ser maior do que 1. Ou seja, 2, 3 e 5 são números maiores do que 1. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado, pessoal? Que 2, 3 e 5 são maiores que 1. E a gente sabe que 2, 3 e 5 são as abscissas. Eu represento a abscissa por quem? Pela letra x. Então eu escrevo aqui a propriedade. X é maior que 1. Então, perceba que os 6 pares ordenados têm a abscissa maior do que 1. Né? Só voltar para aquela listagem anterior, né? E ver. E ver que esses 6 pares aqui, ó, esses 6 pares, os 6, tem a abscissa maior que 1. 2 é maior que 1, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 é maior que 1, 5 é maior que 1, 5 é maior que 1. Então, usei uma propriedade para representar
Desculpa, fiquei no mesmo, era para ter mudado, agora sim. Tá aí. Então, essa propriedade, pessoal, dá conta do recado. Bem, e para terminar a aula, eu vou falar rapidinho de uma coisa, agora o que é função, tá bom? Para a gente juntar os três conceitos numa mesma aula. Então, eu vou botar agora a definição de função. Já defini o que é produto cartesiano. Já defini o que é relação. E agora eu vou definir o conjunto que está contido nas relações, que vai ser as funções. Que conceito é esse? É toda relação onde... Não vou botar toda não, que eu vou usar a palavra toda depois, e eu quero dar ênfase nessa palavra aqui. É qualquer relação onde, agora sim, todos os elementos, corrigindo aqui, todos os elementos do domínio, você já sabe o que é domínio, né? Todos os elementos do domínio possuem exatamente uma ligação. Então, para ver se vocês estão entendendo ou não o que eu acabei de falar, eu vou dar 6 exemplos de relação e vocês vão dizer qual delas, ou quais delas, são funções. Tá aqui a primeira. Tá aqui a segunda. Tá aqui a terceira. Tá aqui a quarta. Tá aqui a quinta. E, finalmente, tá aqui a sexta. Vamos dar nome a elas. Essa aqui vai ser a relação 1. Essa aqui vai ser a relação 2. Aqui vai ser a relação 3. Aqui vai ser a relação 4. Aqui vai ser a relação 5. E aqui vai ser a relação 6. Qual ou quais dessas 6 relações que eu acabo de escrever aí no quadro, quais delas são funções, pessoal? Qual delas obedecem a essa definição que eu acabei de escrever? A relação 3 e 6? 3 e a relação 6. 3 e 6, é isso? Uhum. Sim. 3 e 6. Não, tem mais. Acho que é 4 também. Qual? Acho que é 4 também, professor. Exatamente isso. A 4. Então, vamos ver por quê. Vamos lá, olha a definição. É qualquer relação, eita, relação aqui não botei a cedilha, é qualquer relação onde, olha uma palavrinha-chave, hein? Todos os elementos do domínio, é do domínio que eu tenho que olhar, não é o contradomínio, é só o domínio. Possui exatamente uma. Quando eu falo exatamente uma, pode ser duas, pessoal?
Por exemplo, deixa eu botar aqui um caso com duas que eu não botei, ó. Deixa eu botar aqui uma R7, né? Uma rapidinho, uma R7 aqui, pessoal, ó. 2 e 3, 5 e 6. Pronto. Aí desse aqui, partem. Pronto. Então, vamos lá. Qual ou quais das 7 relações, eu aumentei agora de 6 para 7, qual das 7 obedece a isso? Vamos lá. A R1 é função ou não é função? Não. Não é função. Quem é o culpado? Porque o 3 possui ligação. Ele é o É, culpado. é. Exatamente. Por que ele é o culpado? Porque ele não mandou para ninguém. Ele não obedeceu à exigência de mandar exatamente uma. R2, pessoal, é função ou não é função? R2. É ou não é, pessoal? Não, Não. também não possui Não é. ligação. Quem é o culpado? O 3. O 3 é o culpado, porque não mandou para ninguém, mas o 2 também é culpado. Ah, Pedro pegou. O 2 mandou 2 vezes. Exatamente. Aqui tem 2 culpados. A terceira, é ou não é função? É. É função. Por quê? Porque tanto o 2 quanto o 3 mandaram exatamente uma seta. Nem mais, nem menos. R4. É função ou não é função R4? É função. É função. Por quê? Porque Percebam o 2 e que o 3 o mandaram 2 uma. mandou uma seta, exatamente uma seta, e o 3 mandou exatamente uma seta. Certamente alguém vai falar, professor, mas o 5 não recebeu duas, professor? É, mas a condição se refere apenas ao domínio. Não se refere ao contradomínio. Tá? Alguns gostam de dizer que a função, eu vou fazer uma brincadeira agora, tá? Se a gente chamar, em vez de chamar o domínio de homem, não. Vou fazer vou fazer um conceito agora bem feminista, hein? Aqui o conjunto que manda é homem, o conjunto que recebe é mulher, tá bom? Então, é o seguinte, se eu tenho dois elementos aqui, né? Quer dizer, a condição, olhando aqui para o que eu acabo de falar, cada homem, ou seja, cada conjunto que manda só pode ter uma mulher. Agora, segundo esse conceito, as mulheres podem ter dois, ou não ter nenhuma. Olha que essa mulher aqui não recebeu para ninguém, e olha que essa mulher aqui tem duas ligações. Então, eu acabo de fazer uma analogia bem feminista, né? Quer dizer que o homem não pode, o homem tem que ser só ter uma mulher. Mas as mulheres não, podem ter mais de uma. Ou pode ter zero também. Segundo essa brincadeira aqui que eu acabo de fazer, tá bom? Então, a R4 não é a função. R5, pessoal. É ou não é a função? Não. Quem é o culpado? O 3. O 3. Pelo 2 seria, porque ele mandou exatamente uma seta. Mas pelo 3, que não mandou para ninguém, não é. A 6, R6, é função ou não é função R6? É. É. Por quê? Porque tanto o 2 quanto o 3 mandaram a ligação aqui. Mandaram exatamente uma ligação. É bom falar sempre na definição a palavra exatamente, que ela dá precisão, viu? Todas as dois elementos do domínio mandaram exatamente uma seta. E para terminar, R7 é função ou não é função? R7 está Não. aqui, né, pessoal? Oi? Não. Não. Por quê? Porque o 3 mandou 2 setas. Exatamente. É, por isso, tem que ser exatamente uma ligação. Tem que ser exatamente um. Isso. Exatamente um. Pessoal, deu para entender agora a ideia? Eu vou voltar lá para o início da aula. Qual foi o início da ideia da aula? Ou seja, nós temos um conjunto formado pelos produtos cartesianos, temos um conjunto formado pelas relações e temos um conjunto formado pelas funções.
Que seria a mesma coisa aqui de falar João Câmara, por exemplo, o conjunto aqui formado pelo RN e o conjunto formado pelo Brasil. Como é que eu falo aqui? Todo camarense é potiguar. Ou seja, esse conjunto está contido desse. Mas nem todo potiguar é camarense. Então, mesma coisa. Toda função é relação, pessoal. Mas nem toda relação é função. Fui claro? Na analogia? Continuando aqui. Todo potiguar é brasileiro. Mas nem todo brasileiro é potiguar. Então, a ideia seria essa. Toda relação, né, pertence, né, está contida, né, faz parte do produto cartesiano, e o contrário não é verdadeiro. Essa é a ideia de pertinência, de estar contido. Bem, pessoal, eu falei na aula de hoje, vamos voltar a me ver aqui, acabei de parar de compartilhar o quadro com vocês, são 10h46, falei na aula de hoje os 3 conceitos numa aula só. Falei o que é produto cartesiano, falei o que é relação e falei o que é função. Nas aulas que eu estou postando para vocês, eu já fiz uma aula só com produto cartesiano. Depois outra aula só com relação. E depois eu vou fazer, ainda se eu não fiz, ainda não postei, vou postar provavelmente amanhã, vou falar só de função. Mas eu fiz questão de dar essa aula toda junta, pode sair, Pedro, sem problema. Eu vou fazer questão de dar essa aula toda junta aqui, pelo fato de já ligar os 3 conceitos. Então, eu não fiz um vídeo ainda ligando os 3 conceitos. Então, esse vídeo foi hoje aqui na aula síncrona de vocês, a nossa aula número 4. O que é que falta falar de função que vai cair ainda na P2, que já está na prova P2 que eu vou colocar hoje para vocês? Vai ser o seguinte, eu ainda falta falar as diferentes representações que uma função pode ter. Tá? As diferentes representações, e aí mostrar que o domínio pode ser uma quantidade finita de elementos, mas o domínio pode ser uma quantidade infinita de elementos. Todos os exemplos que eu dei até agora de produto cartesiano de relação, eu dei com uma quantidade finita de elementos. E eu vou dar exemplos também vão ter domínios e contradomínios que podem ter uma quantidade infinita e a gente consegue representar, sim, infinitas coisas, tá? Esse seria o resumo da aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre a aula, fazer algum registro? Nenhumzinho? Bem, não havendo nenhum registro sobre a aula e alguma pergunta geral sobre a P1, sobre a P2, sobre o curso, sobre o que está acontecendo até agora, pessoal, sim ou não também? Parece que também não. Vitor perguntou, o senhor vai postar a P2 de que horas? Eu já falei, Vitor Júlio, até meio-dia eu posto. Tá bom? Até meio-dia, ou seja, daqui a pouco mais de 1 hora, no máximo, eu estou postando. Mais alguma outra pergunta? Natanael comentou sobre a aula. Mais alguma pergunta? Pedro Rio. Pedro, o atrasado, né, Pedro? Só foi entrar hoje, né, seu vacilão? Demorou a entrar, né? Na equipe. Não sei se foi a primeira aula que você está assistindo, mas se foi, você é um vacilão. Tá? Demorou a chegar. Mas que bom que chegou. E seja bem-vindo. E espero que você venha às demais aulas, Pedro. Esteja presente às demais aulas. Mais algum comentário, pessoal? Nenhumzinho? Pronto. Então, eu agradeço a presença de vocês em mais uma aula síncrona. Nossa próxima aula síncrona será na sexta-feira. E na sexta-feira eu vou discutir as diferentes representações que uma função possui. Essa história de ser conjunto, né? Uma quantidade infinita de elementos que eu posso ter no domínio. E vamos começar a falar das classificações de função.
Essa parte de classificação de função já é da P3. Tá bom? Então, já vou começar a falar na próxima aula do assunto da P3. Então, espero na aula de hoje ter falado isso, né? Mas a P2 ainda, né? A próxima aula ainda vai ser sobre as representações de função, terminar essas representações e depois começar a falar das classificações. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos encerrar a aula agora, ok? Então, eu vou interromper a gravação nesse exato instante. Então, terminando aqui a gravação. Pronto. Gravação interrompida.